Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, amigos do programa Alto Astral no 14. Mais uma vez estamos aqui para levar para você a boa informação, a informação que a nossa comunidade precisa e que merece. Então vamos iniciar mais um programa nesta semana dedicada às mulheres, nesse mês de março dedicado às mulheres, pois o último dia 8 de março foi Dia Internacional das Mulheres. E nós tivemos a oportunidade de alinhar uma campanha com um dos nossos apoiadores, a Opção Ótica, para falar de mulheres de visão. E eu convidei a doutora Ana Carolina Poloniato Brito para estar aqui conosco num bate-papo legal para você, ouvinte do canal 14 da NET, para você que nos acompanha nas redes sociais. Então a gente vai bater um papo aqui, trazendo informações interessantes sobre mulheres, trazendo informações interessantes sobre oftalmologia, e é por isso que nós trouxemos o tema Mulheres de Visão. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval, olá a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, com esses queridos telespectadores, falando um pouquinho sobre oftalmologia, falando um pouquinho sobre visão. Vou estar sempre à disposição para nós estarmos conversando sobre coisas que acrescentam aí na vida dos nossos queridos que nos assistem. Coisa boa, doutora Ana Carolina. E quando a gente conversou com o pessoal lá da Opção Ótica, um dos nossos apoiadores aqui do projeto Alto Astral, do nosso Alto Astral Saúde aqui no canal 14 da NET, uma das exigências foi, escuta, nós gostaríamos que levasse um profissional da área de oftalmologia para bater um papo com as nossas mulheres. E foi por isso que a gente convidou você para estar aqui conosco. Doutora Ana Carolina, eu queria iniciar o nosso bate-papo perguntando: doenças oculares, elas são mais frequentes em mulheres do que em homens? Infelizmente, sim, Joseval, são mais frequentes em mulheres do que em homens. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mulheres hoje representam a grande maioria dos deficientes visuais no mundo, né? E, além disso, o sexo feminino, ele acaba sendo mais acometido por diversas doenças oculares, isso por vários fatores. Questões sociais, econômicas, falta de acesso, a maior expectativa de vida da mulher, ou seja, as mulheres vivem mais e acabam sendo mais acometidas pelas comorbidades que costumam acometer mais pacientes idosos, né? Além disso, as questões hormonais, a gente sabe aí que as questões hormonais acabam influenciando muito na vida da mulher e acaba gerando um desequilíbrio também na homeostase ocular, então podem precipitar, podem causar doenças oculares. E, por fim, a questão da gestação, a gravidez. A gente sabe que diversas doenças oculares podem surgir ou até mesmo piorar durante a gestação. Então, durante toda a vida, a gestação é um momento que as mulheres precisam também ter um cuidado maior com a saúde ocular. Pois é, olha que informação interessante para você, mulher. Infelizmente, vocês têm a tendência de terem mais doenças oculares do que nós, homens. Então, tem que se cuidar mais, não é isso? E cuidar da sua visão melhor, não é isso? Doutora, já que a senhora falou que, infelizmente, as mulheres são mais acometidas de doenças oculares, quais são as principais doenças que as mulheres estão sujeitas aí na sua saúde ocular? Então, como eu já havia mencionado, o desequilíbrio que as alterações hormonais trazem são capazes de acometer principalmente a superfície ocular, gerando doenças da superfície ocular, onde o olho seco acaba sendo o principal representante desse grupo, principalmente durante a menopausa, né?
Além disso, como eu havia dito, as mulheres vivem mais. Então, doenças como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade também costumam estar e serem mais prevalentes no sexo feminino, porque nós acabamos chegando a idades mais avançadas. Além disso, qualquer doença que esteja relacionada à parte genética, parte imunológica, as doenças autoimunes costumam acometer mais mulheres e elas também costumam ter o nosso olho como um dos principais alvos. Então, isso acaba também acometendo mais o sexo feminino, mais nós mulheres. Além de hipertensão, diabetes, as doenças reumatológicas também acabam acometendo a saúde ocular nossa. Deixa eu fazer uma perguntinha para a senhora. Vícios. Mulheres com vícios têm tendência a ter mais doenças oculares do que as outras? Observação extremamente importante, Joseval. Hoje a gente nota um aumento de forma significativa da prevalência de condições como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo em mulheres. Hoje os números, relacionados aos homens ainda são mais altos, mas exponencialmente as mulheres vêm crescendo muito mais e tendem até a ultrapassar o sexo masculino. Então, realmente, esses cuidados precisam ser tomados porque vícios e outras condições acabam acometendo, sim, a saúde ocular. Uma outra curiosidade. Nós temos o hábito da automedicação, não é? E é uma coisa até incrível, doutora. Às vezes a pessoa fala assim pro vizinho: escuta, você não tem um colírio ali que serve para mim, não? Eu tô com um probleminha aqui no olho, eu vi você falando esses dias que usa um colírio. A automedicação, de uma maneira geral, eu citei o exemplo aqui de colírios, mas a automedicação, de uma maneira geral, pode trazer problema para as nossas vistas? Então, realmente a gente nota muito isso dentro do consultório, ainda é muito cultural, ainda é muito questão do brasileiro mesmo, tentar resolver ali com a automedicação, e isso acontece principalmente nas mulheres. A gente percebe, não sei se é porque nós nos comunicamos, conversamos, perguntamos mais, acaba que a automedicação ainda é muito relacionada ao sexo feminino. E não só as medicações tópicas, como os colírios, qualquer tipo de medicação sistêmica, comprimido, xarope, enfim, tudo isso pode gerar efeitos colaterais quando não forem indicados de maneira precisa. Então, nós precisamos defender a bandeira da não automedicação, porque gera efeitos colaterais e o olho pode ser, sim, um dos alvos desses efeitos. Doutora Ana Carolina, vamos sair um pouquinho das questões das doenças, mas nós vamos voltar daqui um bocadinho. A senhora, como médica, oftalmologista, eu queria saber da senhora, existe alguma dificuldade para as mulheres dentro da profissão que a senhora escolheu aí? Joseval, eu acredito que não só dentro da oftalmologia, dentro da medicina, dentro da sociedade. Historicamente, nós lidávamos com uma sociedade totalmente patriarcalista, onde os homens e as mulheres possuíam papéis totalmente diferentes. O homem tinha a função de trabalhar, de levar sustento para a família, enquanto a mulher, ela ficava em casa, ela desempenhava atividades domésticas, cuidava dos filhos e obedecia às ordens do homem da casa, digamos assim, Durante muitos anos, nós fomos considerados o famoso sexo frágil. Nós não tínhamos direitos sexuais, reprodutivos, não tínhamos direito político, não éramos inseridas no mercado de trabalho. E com diversos acontecimentos, como Revolução Industrial, as grandes guerras, diversos movimentos sociais iniciados por mulheres corajosas aí dentro da nossa sociedade, nós mulheres fomos ganhando cada vez mais espaço, Fomos sendo mais inseridas no mercado de trabalho, fomos conquistando direitos sexuais, reprodutivos, direitos políticos, mas assim... mesmo várias vitórias, vários desafios já terem sido alcançados de forma positiva, eu acredito que a luta ainda não acabou,
que a nossa luta para conquistar um espaço, ela acaba sendo diária. Mesmo já tendo uma sociedade que evoluiu bastante, eu ainda acredito que tem muito que melhorar, muito que consolidar. A palavra feminização é uma palavra em moda, empoderamento das mulheres e tal. Eu queria saber sobre feminização na medicina. Certo. Dentro da oftalmologia, existem alguns programas, algumas coisas já sendo desenvolvidas nesse sentido? Essa é uma pergunta muito bacana, porque o Conselho Brasileiro de Oftalmologia já vem desenvolvendo programas, ações voltados para a mulher oftalmologista. Inclusive, foi criado em 2014 o programa que ficou conhecido como CBO Mulher. Esse CBO Mulher é uma comissão na qual as mulheres se reúnem, se encontram para buscar formas de ganhar mais espaço dentro da oftalmologia e discutir e consolidar questões relacionadas à igualdade de gênero, né? O objetivo maior que foi relatado pela presidente da comissão, inclusive pela coordenadora da comissão CBO Mulher, é que nosso objetivo não é ir contra os homens, mas a gente quer reivindicar igualdade, já que as mulheres elas estão ganhando cada vez mais espaço dentro da oftalmologia, né? Felizmente, hoje, nós mulheres somos responsáveis por o maior número de registros dentro do CRM em comparação com os homens. Os homens ainda representam a grande maioria, 70%, nós somos em torno de 30%, 40%, só que hoje, cada vez mais as mulheres procuram mais se registrar nos conselhos regionais, né, de medicina. E então eu vejo que essa comissão dentro da oftalmologia ela é muito importante para ressaltar mesmo a questão da feminização na medicina, para a gente enfrentar os debates diários sobre as questões de igualdade de gênero. E eu só quero reiterar, nós não lutamos contra os homens, nós lutamos pela igualdade e para ganhar espaço. Doutora Ana Carolina, também a gente bate papo, entrevista muita gente, participa de várias rodas de conversa aí, e sempre tem aquela queixa das mulheres, que as mulheres trabalham às vezes nas mesmas funções que os homens e continuam ganhando menos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Homens ganhando mais e mulheres tomando conta só da casa, isso já é coisa do passado? Acho que nós já comentamos um pouco sobre isso, então eu vou ser um pouco mais breve. Hoje, infelizmente, em diversas funções, os homens ainda ganham mais, mas isso vem mudando, né? Eu acredito que isso vem mudando e nós lutamos para isso. Então, sim, é coisa do passado. Nós já temos mulheres ganhando mais, nós já temos homens desempenhando de forma brilhante as atividades domésticas, e é sobre isso. Eu acredito que é parceria, é igualdade de gênero, é a mulher ela ser e desempenhar o papel que ela quiser dentro da sociedade, e nós temos capacidade para isso. Que coisa boa, a gente fica feliz de ver uma jovem mulher entendendo isso aí. Doutora, agora vamos voltar para o consultório. Essa parte do consultório que eu gosto muito também, viu? Chegam mais mulheres do que homens no consultório? As mulheres preocupam mais com a saúde ocular do que os homens? Porque eu já entrevistei vários médicos aqui, outros profissionais da área de saúde, e é um clichê. As mulheres preocupam mais do que os homens e tal. Como é que é isso? Chega mais mulheres do que homens? Joseval, eu vou discordar de tudo que já passou aqui antes. Eu vou falar em relação à minha experiência e à experiência de colegas próximos. Eu não vejo essa diferença, essa discrepância de forma tão drástica. Eu vejo tanto homens quanto mulheres se preocupando, correndo atrás de cuidar da sua saúde ocular da melhor maneira possível. Vejo que cada vez mais ambos estão entendendo a importância da prevenção, a importância do diagnóstico precoce e de um acompanhamento regular com um bom oftalmologista. Então a proporção é mais ou menos a mesma? Os homens, claro que as questões também oculares fazem com que as pessoas vão ao médico, né? Porque eu não estou enxergando bem, pode ser homem, pode ser mulher,
não tem idade, não tem cor, tem que procurar, porque senão a coisa só complica. Então é mais ou menos a mesma proporção. Eu vejo como meio a meio. Opa, então a notícia é boa, tá vendo? Na área da oftalmologia, os homens buscam os consultórios, os profissionais, tanto quanto as mulheres. Olha que notícia maravilhosa para nós. Agora, de uma coisa a senhora não pode discordar, não. Nós todos somos vaidosos, mas as mulheres são muito mais vaidosas. E aí os procedimentos estéticos estão aí. Eu queria perguntar, na oftalmologia, quais são os procedimentos estéticos que as mulheres buscam mais? Como que é isso? Aí eu vou ter que concordar. As mulheres, ainda dentro da parte de estética ocular, elas acabam sendo mais vaidosas, elas acabam procurando para realizar procedimentos estéticos, mas eu acredito que isso também vem mudando. Eu já vejo homens que procuram os nossos consultórios interessados em estética facial, em estética ocular, né? E eu já vejo que isso é um avanço muito positivo dentro da sociedade. Em relação a procedimento estético, hoje, sem sombra de dúvidas, a blefaroplastia é o procedimento estético mais realizado dentro da oftalmologia, na minha opinião. Doutora, esse nome é complicado demais. Esses dias eu faço uma gestão do hospital aí e chegou uma pessoa lá e falou assim, doutor, eu vim aqui porque a médica lá é uma oftálmica, uma colega da senhora também, médica oftalmologista. Quer que eu faça uma tal de uma blefaroplastia? Eu tô com a pálpebra caída. É isso, doutor, que ela quer fazer em mim? Porque tem muita gente que não sabe o que é a bendita ou abençoada blefaroplastia. Essa questão da pálpebra mesmo que cai, como é que é isso? Ou não tem nada a ver? Então, é bom nós diferenciarmos os termos, porque a pálpebra caída, ela também pode ser decorrente de outras causas, que nós denominamos de pitose, né? A dermatocálase, que é o excesso de pele da pálpebra. E esse excesso de pele da pálpebra pode sim deixar a pálpebra mais caída, mas são condições diferentes. Hoje, a blefaroplastia que nós fazemos basicamente consiste em retirar excesso, né, de pele mesmo da pálpebra. Pode ser feita tanto superior quanto inferior. E além da parte estética, ela também possibilita uma melhora funcional para o paciente, já que a pálpebra ela costuma cair sobre, né, o eixo visual e pode inclusive tampar a visão do paciente, gerar aquela sensação de inchaço, do olho mais fechado, aquela sensação de peso. Então tem tanto a função, né, estética quanto funcional também. Pronto, então tá explicado. Agora eu queria saber como que é feito esse procedimento, o pós-operatório, a recuperação, como é que é isso? Então, é muito importante nós comentarmos sobre isso, né? Basicamente, não é só um procedimento, né, que vai ser feito em consultório, que vai ser feito por qualquer profissional. É uma cirurgia que, primeiro, exige a escolha de um bom oftalmologista e especialista em plástico ocular. É necessário uma indicação adequada, uma marcação, né, correta da quantidade de pele ali a ser retirada, né? Essa marcação nós fazemos antes do procedimento. É importante um centro cirúrgico com anestesista, orientações sobre repouso, evitar a exposição ao sol, o uso de compressas geladas, o uso das medicações prescritas de forma correta, além do comparecimento de forma regular aos retornos, né, solicitados. Então, assim, é um procedimento que é relativamente seguro, desde que realizado com um bom especialista e desde que o paciente se comprometa a seguir as recomendações orientadas pelo profissional. Realmente, depois que faz, melhora muita gente, né, doutora? Pouquinho. Escuta, nós estamos falando que melhora muita gente. Eu queria saber da senhora agora. As mulheres nas consultas, elas são mais exigentes do que os homens em relação a ter uma boa visão? Isso depende muito. Eu ainda vejo as mulheres um pouco mais exigentes, mas isso depende muito das atividades desempenhadas, da profissão que o paciente exerce. Por exemplo, um paciente caminhoneiro, ele necessita de uma boa visão, principalmente uma visão para longe.
Uma costureira, ela precisa de uma ótima visão para perto. Uma pessoa que trabalha o dia todo com computador, ele exige uma ótima visão intermediária. Então, assim, isso é muito individualizado. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. É necessário uma boa relação médico-paciente, um processo de decisão compartilhada, onde o médico ele envolva o paciente na escolha, certo? Para que ambos cheguem ali a um consenso, ele sempre considerando a opinião do paciente, porque é o paciente que vai estar ali fazendo uso, né, do óculos, enfim, e ele que precisa estar satisfeito nas atividades que ele desempenha no dia a dia. A senhora relatou agora a questão aí do uso do óculos. E nós falamos, a senhora reconheceu que vocês, mulheres, são mais vaidosas do que nós, homens. Por esse fato, as mulheres aderem menos à questão do óculos do que os homens, ou isso não tem nada a ver? Joseval, por incrível que pareça, não. A grande maioria possui uma boa adaptação ao óculos, não acham que isso interfere tanto na questão de vaidade, de beleza, até porque hoje existem diversos modelos de óculos, diversas cores, diversas armações, e isso acaba tornando o óculos um acessório e um grande aliado da mulher também no dia a dia. Então, acredito que nós estamos fazendo bom uso disso. Eu já ouvi mulheres falarem assim, gente, mas depois que eu comecei a usar óculos, eu fiquei tão melhor. Tem muito disso também, não tem? Ô, mulheres vaidosas. Doutora Ana Carolina, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora em relação às lentes de contato. Hoje as pessoas usam muita lente de contato, ou ainda tem um percentual muito grande que ainda está no óculos? Como é que é essa questão das lentes? Então, em relação à eficácia, não quer dizer que as lentes de contato elas são mais eficazes. Elas são uma boa opção, mas quando bem indicadas. Eu costumo dizer, nunca sozinhas, né? O ideal é que o paciente usuário de lente de contato, ele também tenha o óculos. Por quê? A lente, ela é um corpo estranho, que nós, né, colocamos dentro do olho, e o ideal é utilizar ela o menor tempo possível, alternando com o óculos, porque ela exige uma limpeza adequada, uma solução oftálmica, uma troca programada para evitar infecções. Então, assim, hoje, apesar da lente de contato ser também uma opção muito viável, mas o óculos ainda é a grande opção na maioria dos casos. Então, o velho e bom óculos continua sendo a grande opção. E já que ele é a grande opção, eu queria perguntar, e a armação, ela interfere em alguma coisa aí no tratamento das correções visuais através dos óculos? Então, em relação à armação, ela interfere bastante, assim, dessa forma, nós sempre orientamos que o paciente, ele procure uma ótica de confiança, né, na qual ela ajude ele a encontrar a melhor armação, a armação mais adequada, tanto para o grau, quanto pro tipo de lente, também para o seu rosto, né, ajudar ali nas medidas, porque a armação, ela, além de bonita, ela precisa ser funcional, e por isso a ótica, ela tem um grande papel. Doutora, eu tenho uma curiosidade e essa conversa, de vez em quando, a gente atua na área de saúde, está havendo muitas pessoas sofrerem com isso, aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, em relação aos prontos atendimentos de oftalmologia. E aí eu quero linkar isso também à nossa fala de mulher. A senhora que já atendeu, ainda atende pronto atendimento de oftalmologia, os casos que chegam na oftalmologia de urgência são mais voltados para os homens, porque a gente vê, fulano queimou com soda, Beltrano estava clipando um sofá e veio uma fagulha de não sei o que no olho. Mas com as mulheres também no pronto-socorro, chegam mulheres com problemas de urgência e emergência, como é que é isso? Então,
A grande maioria dos casos que nós recebemos de mulheres nos prontos-socorros são mais relacionados, às vezes, à conjuntivite, a ordelo, né, o famoso tersol, ou, às vezes, condições mais raras, como um descolamento de retina, algo nesse sentido. Mas casos de urgência, que nós falamos mais em relação a traumas, a situações que exigiam o uso de equipamentos individuais de proteção, os homens ganham disparado. Realmente, a grande quantidade que nós atendemos, né, nos pronto-socorros são de homens, né? Homens que estavam desempenhando atividades, que estavam no trabalho, às vezes estavam sem EPI, não estavam se cuidando da forma adequada, e nós acabamos pegando muito queimadura por solda, queimadura com produtos químicos de homens que trabalham em indústrias farmacêuticas, e entrada de corpo estranho, esmeril, paciente que estava ali com lixadeira. Então, ainda é muito prevalente a frequência de homens nos pronto-socorros. As mulheres são um pouco mais cuidadosas. Existem casos, sim, óbvio, mas as mulheres ainda são um pouco mais cuidadosas. Inclusive, eu queria até pedir, né, um apelo aí para que os homens tomem mais cuidado, porque nós estamos pegando muitos casos graves de perda de visão por acidentes mesmo de trabalho, né? Ou às vezes até outras atividades desempenhadas em casa, algo nesse sentido, que nós vemos diariamente nos nossos pronto-atendimentos. Então, muitos homens não usam os famosos EPIs, não usam os equipamentos de proteção. Sim. E aí tem os problemas. Então aí, ó, a doutora diz que fazendo um apelo aqui especial para nós homens aí, que às vezes vamos para os pronto-socorro. Gente, vamos usar os EPIs. As empresas às vezes compram e a pessoa não usa. E aquele patrão que não está dando EPI, chega nele e conversa com ele, é obrigação dele. Porque perde todo mundo, perde você com seu olho, perde o patrão porque você vai ficar parado e não vai produzir. Então a gente não vê o porquê de não usar esses EPIs aí. Doutora, um outro questionamento. Mapeamento de retina nas consultas. Às vezes as pessoas têm dúvida. Eu fui no consultório com o oftalmo, ele olhou, me colocou lá naquele aparelho e depois falou que eu tinha que fazer um mapeamento de retina. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Para que serve, doutor, o mapeamento de retina? O que acontece? O mapeamento de retina, ele se torna um exame muito importante dentro da oftalmologia quando bem indicado, né? Nós vemos condições muito importantes que exigem que o paciente realize um mapeamento de retina, inclusive semestral, anual, né? Pacientes, por exemplo, diabéticos, tanto diabéticos tipo 1 quanto diabéticos tipo 2, precisam acompanhar. Pacientes hipertensos, né? Eles também precisam realizar o mapeamento de retina, no mínimo de forma anual. Pacientes automíopes, né? Com altos graus de miopia, também são pacientes que precisam ser vigiados de perto. O que consiste o mapeamento de retina? Nós temos, né, como o próprio nome já diz, mapeamento de retina. Nós vamos mapear, nós vamos investigar todo o fundo do olho do paciente, toda a retina. E por que é importante o mapeamento? O mapeamento, nós vamos dilatar o paciente, nós vamos usar um outro aparelho adequado, que popularmente nós chamamos de capacete, né? Uma outra lente adequada que nós consigamos ver melhor o fundo do olho, e com isso eu não vou ver só a região central ali do fundo do olho do paciente, eu vou mapear toda a região, inclusive até a periferia, né? Para nós verificarmos possíveis lesões, possíveis roturas, possíveis descolamentos, sangramentos, microaneurismas, né? E condições como diabetes, como hipertensão, são condições muito silenciosas, mas que eu costumo dizer para os pacientes, essas doenças, elas estão caladinhas, mas elas estão trabalhando. Ela tá ali machucando o rim, tá machucando o coração, tá machucando os vasos, inclusive os vasos do fundo do olho. Então, por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo, porque às vezes chegam pacientes para nós já em estágios muito avançados, com o fundo do olho já sangrando
melhorando bastante. Então, assim, se tivesse procurado, né, o oftalmologista para uma prevenção, para um diagnóstico mais precoce, nós temos formas e meios, né, de estar aí segurando um pouquinho e melhorando a qualidade de vida desse paciente. E não só, né, as opções que a gente tem como laser, como injeção, nós também sempre ressaltamos para o paciente que não adianta nós irmos ali e apagar, né, incêndio, tratar o fundo do olho se ele não está controlando o diabetes, não está controlando a pressão, porque aí o diabetes, a pressão vai lá e machuca de novo. Então vira um ciclo vicioso no qual a gente trata, mas o paciente não controla a doença vai lá e machuca o fundo do olho de novo. Certo? Então, é muito importante que pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, principalmente, pacientes que fazem uso também de medicações dentro da reumatologia, principalmente pacientes com artrite reumatoide, pacientes com outras comorbidades dentro da reumatologia, também usam medicações que podem afetar o fundo do olho. Cloroquina, hidroxicloroquina, são medicações que podem estar afetando e que também exigem que esse paciente seja mapeado e acompanhado. Pterígio, mais frequente em mulheres do que em homens ou não tem nada a ver? Então, é uma polêmica. Eu acho que eu não vou ter essa resposta. Assim, o pterígio, além de questões genéticas, ele também está muito relacionado à exposição ao sol. Às vezes os homens se expõem mais do que as mulheres. Mas dentro do consultório eu não vejo uma prevalência muito diferente entre homens e mulheres, não. Também não vejo nenhum estudo que coloque homens à frente de mulheres. Na mesma linha, catarata, mais prevalente em homens ou em mulheres? Mulheres. Mulheres? Mulheres, quando... Assim, existem diversos tipos de catarata, né? O tipo de catarata mais frequente é a catarata senil, que é a catarata do envelhecimento. Nós, mulheres, vivemos mais, como eu já havia dito. Então, a catarata chega mais para nós. Não porque acomete mais o sexo feminino, mas porque nós ficamos mais idosinhas e aí não tem para onde correr. Agora, a catarata, por exemplo, traumática, já pode ser mais comum em homens. E em homens mais jovens. Tá aí, fizemos um bate-papo aqui legal, gostoso, mas eu quero fazer uma última pergunta. Como mulher, como médica, você encoraja outras pessoas a seguirem esse caminho que você seguiu, outras mulheres? Com certeza. Eu acredito que nós mulheres somos fortes e a medicina exige a presença de seres fortes para cuidar do ser humano ali no seu momento de maior vulnerabilidade, que é o momento em que ele está doente, né? O caminho não é fácil, a nossa luta aí para conquistar espaço é diária, mas é totalmente recompensada. Nós olhamos para trás, vemos mulheres corajosas que já alcançaram diversas vitórias dentro da sociedade para cada uma de nós. E então nós unimos força mesmo para continuarmos sendo reconhecidas como mães, como empresárias, como empreendedoras e como parceiras da sociedade. É isso aí. Para você que nos acompanhou nesse bate-papo aqui, doutora Ana Carolina Poloniato Brito faz parte do corpo clínico lá da clínica Alto Astral, e a senhora está atendendo lá todos os dias, né, doutora? Sim. Que coisa boa. Então, se você quer fazer uma boa consulta, pode procurar a clínica Alto Astral, não só na área de oftalmologia, mas em várias outras especialidades que o corpo clínico está lá. Clínica Alto Astral, que é parceira do projeto Alto Astral e que é também um dos nossos apoiadores aqui. Doutora Ana Carolina Poloniato Brito, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns pelo Dia das Mulheres, parabéns pela profissão que a senhora escolheu e que está aí desempenhando e buscando cada dia mais desempenhar com mais competência. E nós do programa Alto Astral no 14, Alto Astral Saúde no 14, ainda vamos ter muitos e bons bate-papos com a senhora. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer, primeiramente dizer que eu estou aberta, sempre que vocês precisarem de mim aqui, eu estarei à disposição para servir mesmo a sociedade, né, com informações pertinentes, não só relacionadas à oftalmologia, como também à medicina. E eu que agradeço o convite, porque eu me sinto muito lisonjeada pela oportunidade, por ter sido escolhida para representar as mulheres e estar exaltando aí nós que a cada dia desempenhamos papéis muito importantes dentro da nossa sociedade. Muito obrigada. É isso aí. Então, a Opção Ótica pediu e nós trouxemos um bom profissional da área para esse bate-papo aqui. E graças à Opção Ótica e a tantos outros apoiadores do programa Alto Astral, nós levamos para você mais uma edição, Mulheres de Visão. Então, até o próximo programa. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia, serviço da sua saúde, Opção Ótica e Reservas de Goiás, produtos alimentícios. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.